O milionário passava todos os natais sozinho até que a nova faxineira disse: "Venha jantar na minha casa." E sua vida nunca mais foi a mesma. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10 no final. Boa leitura! Você vai mesmo passar o Natal aqui sozinha? A pergunta cortou o ar como uma rajada fria numa noite de inverno. Lena Ortega ainda segurava um pano de prato, parada na entrada com o casaco sobre um dos braços. Seu turno havia terminado. Os outros funcionários já tinham ido para casa, e ela também estava pronta para sair. Mas algo a fez parar. Ali, em frente às enormes janelas da cobertura, estava Charles Stone, o homem mais rico, de alguma forma, mais solitário que ela já conhecera. De costas, vestido com um terno impecável e uma taça de vinho na mão, ele parecia mais parte da decoração, imóvel, silencioso, frio. Charles girou lentamente o vinho, observando o reflexo das luzes de Nova York no líquido vermelho. Aparentemente, sim, respondeu ele sem se virar. Isso é um problema, senhorita Ortega? Lena ergueu as sobrancelhas, firme e confiante. Não para mim, mas parece ser um problema para você. Ele finalmente se virou, seu olhar penetrante contrastando com o tom leve dela. Não preciso de companhia para brindar ao feriado, disse ele sem rodeios. Tenho tudo o que preciso. Você realmente acha isso? Lena olhou em volta. Por quê, sinceramente, o silencio parece estar te engolindo por completo. Charles franziu a testa, pego de surpresa pela ousadia dela. Ninguém falava com ele daquele jeito. Nem funcionários, nem sócios. Ninguém. Lena respirou fundo, ajeitou a bolsa e disse simplesmente: "Vou jantar com a minha família. Não é longe. Se você quiser vir, ainda dá tempo." O silêncio que se seguiu foi quase desconfortável. Charles ergueu uma sobrancelha, incrédulo com o que ouvirá. "Você está me convidando para jantar." "É verdade." Ela deu de ombros, com naturalidade. "O Natal é para estar com pessoas, não com taças de cristal." A resposta dela pegou Charles completamente de surpresa. Ninguém jamais lhe oferecerá algo sem esperar algo em troca. Nenhum interesse, nenhuma bajulação, apenas um convite humano. Ainda assim, ele se apegou ao seu sarcasmo habitual. "Você convida todos os seus chefes para o jantar de Natal? Só aqueles que parecem tristes demais para perceber que merecem companhia." O sorriso dela era caloroso, não presunçoso. "Então, vem ou não?" Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. "Senhorita Ortega, agradeço sua gentileza, mas não é realmente apropriado." "E comer sozinha num lugar do tamanho de um estádio é o quê?" ela respondeu, rindo baixinho. "Vamos lá, Sr. Stone. Não há nada de errado em ser humano de vez em quando." "Eu seria dela ou desestabilizo." Charles olhou para o vinho, depois para as luzes da cidade lá fora. A cidade estava vibrante, luzes, buzinas, pessoas se abraçando. E ele, um homem que podia comprar qualquer coisa, não tinha ninguém para desejar Feliz Natal. "O jantar é às 10 horas e tem um bacalhau delicioso", disse Lena, pegando as chaves do carro. "Se você mudar de ideia, é a casa amarela na esquina da rua Maple. Impossível não ver. Tem uma guirlanda torta na porta." Ela acenou gentilmente e entrou no elevador, deixando suas palavras ecoarem pela sala. Charles ficou ali parado, congelado, enquanto as portas se fechavam. Passaram-se 10 minutos. Quince. O silêncio zombava dele. Sentou-se na poltrona, tomou outro gole de vinho e tentou convencer-se de que não precisava de ninguém. Mas o rosto sorridente de Lena, aqueles olhos brilhantes, continuavam voltando à sua mente. O Natal é para estar com as pessoas. Droga! Exatamente às 9h30, ele pousou o copo, pegou o casaco e foi para a garagem. "Isso é uma loucura", murmurou, ligando o carro de luxo. "Completamente uma loucura." As ruas estavam levemente cobertas de neve. O GPS apontava para um bairro simples do Brooklyn. Cada quilômetro levava para mais longe de seu mundo de luxo e mais perto de algo que ele não conseguia definir. Ao estacionar, ficou sentado por um instante, observando a casa modesta, cortinas brancas, uma árvore de papel na janela, o som de crianças rindo lá dentro. Hesitou.
Um homem como ele não pertencia àquele lugar. Mas a curiosidade venceu o orgulho. Ele bateu na porta. Lá dentro, ele ouviu passos rápidos e uma gargalhada estrondosa. A porta se abriu, revelando Lena usando um avental florido, com os cabelos soltos e um brilho nos olhos que o desarmou completamente. Sr. Stone, disse ela, surpresa, mas com um largo sorriso. Eu sabia que o senhor não resistiria ao meu bacalhau. Charles piscou, um pouco constrangido com a calorosa recepção. Pensei em aceitar sua oferta, disse ele, coçando a nuca. Se ainda houver bacalhau, como você disse. Tem bastante, disse ela, encantada. Entrem antes que esfrie. Está uma bagunça aqui, mas é uma bagunça boa. Ela deu um passo para o lado, e o calor do cômodo o envolveu como um abraço. O ar estava impregnado com o aroma de especiarias, risos e música. A sala de estar era pequena, simples e cheia de vida. Crianças riam no sofá, e uma senhora mais velha cantava desafinada na cozinha. Nada parecia sofisticado, mas tudo transmitia uma sensação de vida. Isto é diferente, murmurou ele. Por aqui, chamamos este lugar de lar, disse Lena enquanto lhe entregava um prato. Sente-se antes que a comida acabe. Ele obedeceu, um pouco sem jeito. Cada risada, cada gesto espontâneo o atingia de uma forma incomum. Não havia formalidades, nem status, apenas pessoas. Então, perguntou ela, servindo-se a si mesma, ainda acha que passar o Natal sozinha é melhor? Charles ergueu os olhos, pela primeira vez em muito tempo, sorriu, um sorriso verdadeiro. Talvez eu estivesse errado. O jantar transcorreu com histórias engraçadas, lembranças da infância de Lena e pequenos contratempos na cozinha que a faziam rir de si mesma. Sem perceber, Charles começou a relaxar. À meia-noite, quando Lena ergueu seu copo de suco e disse Feliz Natal, ele fez o mesmo. Feliz Natal, Lena? E, pela primeira vez em anos, aquelas palavras não pareceram vazias. Lá fora, a rua estava coberta de neve. Lá dentro, o milionário que vivia rodeado de luxo estava descobrindo algo muito mais raro: o calor de estar com pessoas que não queriam nada dele além de sua companhia. Na manhã seguinte, Charles acordou piscando algumas vezes, confuso, tentando se lembrar de onde estava. O teto não era dele. O sofá era pequeno demais, e havia um cheiro de café que definitivamente não vinha de sua máquina italiana de última geração. Ah, certo. A casa da Lena. Ele se sentou devagar, massageando o pescoço. Aquele sofá parecia tão macio quanto um banco de parque, mas, estranhamente, ele havia dormido melhor do que em semanas. Talvez fosse o cansaço. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, ele não havia acordado sozinho em um apartamento vazio. Bom dia, senhor executivo. A voz alegre de Lena soou da cozinha, seguida de uma risada. Sobreviveu à noite no sofá dos plebeus? Charles não conseguiu conter o sorriso. Passou a mão pelos cabelos despenteados, levantou-se e ajeitou a camisa amassada. Sobrevivi, mas acho que minhas costas podem te processar. Lena apareceu na porta da cozinha segurando uma xícara de café e usando um avental estampado com gatos de desenho animado. Ah, qual é? Você dormiu como um bebê. Eu ouvi você roncando. Eu não ronco, disse ele, ofendido. Com certeza. Em voz alta. Ela sorriu de forma brincalhona. Mas não se preocupe. Era como um ronco aristocrático. Muito elegante. Charles revirou os olhos, mas não conseguiu conter o riso. Ronco aristocrático? Essa é nova. Quer café? Ou prefere um chá verde orgânico com um toque de essência de baunilha suíça? Provocou ela, voltando para a cozinha. O café está perfeito, disse ele, seguindo-a. A cozinha era minúscula, mas tinha um cheiro maravilhoso. Lena estava tirando um bolo do forno, e o aroma de canela e açúcar mascavo invadiu o ambiente. Charles estava sentado à pequena mesa de madeira, observando-a se mover com agilidade e precisão. Você fez um bolo tão cedo de manhã? Perguntou ele, impressionado. Claro. O Natal não acaba à meia-noite, Sr. Stone. Por aqui, a festa continua. Ela cortou uma fatia generosa e colocou no prato dele. Experimente e seja sincero. Aceito críticas construtivas. Ele deu uma mordida. O sabor era simples, caseiro,
mas havia algo reconfortante nele. Não era sofisticado como as sobremesas que ele costumava comer em restaurantes elegantes, mas era bom de um jeito que ele não conseguia descrever. É bom, disse ele, e observou o rosto dela se iluminar. Só bom. Lena cruzou os braços, fingindo estar ofendida. Aquele bolo exigiu amor, suor e 3 ovos quase vencidos. Merece pelo menos um excelente pelo esforço. Charles riu de verdade. Muito bem, está excelente. Muito melhor. Ela serviu café para os dois e sentou-se à sua frente. Então, como foi sua primeira noite fora do castelo? Diferente, admitiu ele, dando um gole. Mas bom. Estranhamente bom. Lena apoiou o queixo na mão, observando. Você não está acostumado com isso, não é? Sair da sua zona de conforto. Na verdade não, confessou Charles, olhando fixamente para sua xícara. Minha vida é bem previsível. Previsível e solitária, pelo que vi ontem à noite. A honestidade dela o pegou de surpresa. Charles não estava acostumado com pessoas falando tão diretamente. A maioria das pessoas ou não percebia ou não se importava. E a sua? Perguntou ele. Sempre tão animada e cheia de energia. Lena deu de ombros, mas seu sorriso se desfez um pouco. Eu tento, mas alguns dias são difíceis. Sabe, eu trabalho muito, não ganho muito e, às vezes, sinto que estou correndo numa esteira que não leva a lugar nenhum. Você tem algum sonho? Algo que queira fazer além de limpar a bagunça de milionários mal-humorados? Ela riu. Rabugenta é até um apelido carinhoso, mas sim, eu gosto. Lena hesitou, como se estivesse decidindo se deveria ou não compartilhar a informação. Sempre quis abrir um café, algo simples e aconchegante onde as pessoas possam sentar, conversar e saborear uma fatia de bolo caseiro. Nada sofisticado, só coisas reais. Charles olhou para ela com genuíno interesse. Então, por que você não fez isso? Porque dinheiro não nasce em árvores, Sr. Stone. Ela deu uma risadinha, mas havia tristeza em seus olhos. Eu economizo o que posso, mas sempre aparece alguma conta, alguma despesa inesperada. É como tentar fazer gelo seco. Ele ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre o assunto. E do que você tem mais medo em tudo isso? Fracassar, ela respondeu imediatamente. Tentar e não conseguir. Aí todo mundo vai dizer, eu te avisei, e eu vou ter que concordar. Charles entendia isso mais do que queria admitir. E você? Perguntou Lena, devolvendo a pergunta para ele. Do que você tem medo? Ele respirou fundo. Ninguém nunca lhe havia perguntado isso. O vazio, disse ele finalmente, percebendo. Construí um império, mas nada que realmente importe. Lena permaneceu em silêncio, absorvendo a situação. Então, estendeu a mão e tocou-lhe delicadamente. Um gesto simples, mas reconfortante. Acho que você é mais importante do que imagina. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Charles. Ele olhou para a tela e suspirou. 17 chamadas perdidas. Preciso ir, disse ele, levantando-se. É claro que o mundo dos negócios não espera. Lena também se levantou e o acompanhou até a porta. Charles parou na porta, virando-se para ela. Obrigado por ontem, por hoje, por tudo. De nada. Ela sorriu calorosamente. E olha, se você quiser fazer isso de novo, a porta estará sempre aberta, mesmo que meu sofá seja horrível. Ele riu. Vou pensar no seu projeto, o café. Talvez eu possa ajudar. Os olhos de Lena se arregalaram. Sério? Sério? Mas sem pressão. Só pense nisso. Ela acenou enquanto ele caminhava até o carro. Charles entrou no carro, ligou o motor e olhou pelo retrovisor. Lena ainda estava parada na porta, acenando com aquele sorriso que parecia iluminar o dia inteiro. Ele retribuiu o sorriso e foi embora. A viagem de volta para Manhattan foi rápida, mas cada quilômetro parecia adicionar mais peso aos seus ombros. Quando chegou à cobertura, a realidade o atingiu como um soco. Seu sócio, Gregory Hamilton, estava sentado na sala de estar com uma expressão tensa e uma pasta de documentos na mão. Onde você estava? Perguntou Gregory sem rodeios. Fora, respondeu Charles, tirando o casaco. Estamos em crise.
A fusão com a Arkit está por um fio. Eles estão repensando tudo. Charles fechou os olhos, sentindo a pressão retornar. O que aconteceu? Vazamento de informações. Alguém de dentro sabotou as negociações. O contraste era grande. Poucas horas antes, ele estava rindo, comendo bolo caseiro, sentindo-se humano. Agora, estava de volta ao mundo frio, calculista e implacável dos negócios. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez, ele se perguntou se tudo aquilo realmente valia a pena. Vamos resolver isso, disse Charles, mas sua voz soava diferente, menos segura, mais cansada. Gregory olhou para ele, desconfiado. Você está bem? Estou bem, mentiu Charles, olhando pela janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava. E em algum lugar do Brooklyn, havia uma mulher com um avental de estampa de gato que o fizera rir de verdade. E, de alguma forma, isso parecia mais importante do que qualquer fusão empresarial. Os 3 dias seguintes foram uma espécie de tortura silenciosa. Charles Stone estava sentado atrás da escrivaninha de mogno em seu escritório, cercado por relatórios financeiros, gráficos de desempenho e projeções que poderiam muito bem ter sido escritos em outro idioma. Não que ele não entendesse. Ele entendia, perfeitamente. O problema era que sua mente não parava de divagar. Para uma cozinha minúscula, para um bolo de canela, para um sorriso caloroso e uma risada absolutamente contagiante. Sr. Stone. Sua assistente, Ellen, o trouxe de volta à realidade. O senhor precisa assinar esses contratos antes das 3. Claro, Helen. Obrigada. Ele pegou a caneta, mas seus olhos se desviaram para a janela. Talvez tenha sido loucura. Talvez tenha sido impulsivo. Mas ele precisava ver Lena novamente. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem rápida. Apagou. Digita de novo. Suspirou. Finalmente clicou em enviar. Você gostaria de almoçar comigo amanhã? É uma forma de agradecimento profissional pelo Natal. Você escolhe o lugar. A resposta chegou em menos de 2 minutos. Asterisco um agradecimento profissional. Aceito, mas nada muito caro. Não quero que pense que estou me aproveitando. Asterisco. Charlie sorriu para si mesmo. Na manhã seguinte, ele escolheu um restaurante no centro da cidade. Nada muito extravagante, mas também não muito simples. Algo intermediário, o suficiente para impressionar sem ser exagerado. Lena chegou pontualmente ao meio-dia, vestindo uma blusa branca simples e jeans. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo e ela carregava uma bolsa de tecido colorida que parecia feita à mão. Ela não se encaixava em nenhum lugar entre os executivos de terno e gravata e as conversas sussurradas. E, por mais estranho que pareça, era exatamente isso que a tornava perfeita. Sr. Stone, ela acenou com entusiasmo, chamando a atenção de metade da sala. Ele se levantou, tentando não rir da forma como todos se viraram para olhar. Lena, fico feliz que você tenha vindo. Claro, Kevin. Você vai pagar, né? Ela piscou enquanto se sentava. Brincadeira. Mais ou menos. O garçom trouxe o cardápio, e Lena o abriu como se estivesse lendo um manual de instruções em russo. Nossa! O que é risoto de açafrão com redução de vinho do Porto? Parece uma poção mágica. Charles riu. É arroz temperado com açafrão e molho de vinho. Ah, então é arroz chique. Entendi. Ela fechou o cardápio. Vou ficar com a massa. Simples, honesta, sem frescuras. O garçom anotou o pedido e trouxe uma taça de vinho tinto para cada um. Lena agarrou a sua com as 2 mãos, como se fosse uma xícara de café, e tomou um grande gole. Gostoso, mas, sinceramente, eu preferiria suco de laranja. Charles quase se engasgou com o vinho. Você acabou de dizer que prefere suco de laranja a um vinho francês de 1998. Sim, eu tomo. Suco não me deixa tonta e é mais barato. Ela deu de ombros, totalmente relaxada. Sinceramente, essa história de vinho caro é superestimada. No fim das contas, é só uva fermentada. Não fale isso muito alto. Algumas pessoas aqui pagariam $1000 por esse suco de uva fermentado. Ele sorriu, divertido. $1000. Os olhos de Lena se arregalaram. Isso cobriria 3 meses do meu aluguel.
Quem tem dinheiro para desperdiçar assim? Pessoas como eu, aparentemente. Ela fez uma pausa, percebendo o que acabará de dizer. Ah, não. Desculpe. Eu esqueci que você. Não se preocupe. Estou acostumado. Charles tomou outro gole, ainda sorrindo. Lena inclinou-se para a frente, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Mas falando sério, não te incomoda saber que tem gente passando fome enquanto outros gastam uma fortuna em vinho que nem é lá essas coisas? Você realmente não se segura, né? Na verdade, não. Minha avó sempre dizia, Lena, se você tem algo a dizer, diga, mas diga com educação. Ela sorriu. Eu tento ser educada, mas nem sempre funciona. O garçom trouxe a comida. Lena pegou o garfo e começou a comer com entusiasmo, soltando um murmúrio de satisfação. Está bom. Caro, mas bom. Charles a observava, fascinado. Havia algo revigorante na maneira como ela simplesmente existia. Sem filtros, sem máscaras. Então, começou ele, você realmente acha que todos os milionários são arrogantes? Nem todos, mas a maioria. Ela acenou com o garfo no ar. Algumas pessoas se esquecem de que pessoas normais existem. Agem como se o mundo girasse em torno delas. Falam com os garçons como se fossem invisíveis. Tratam os funcionários como se fossem móveis. É irritante. Eu entendo. Veja você, por exemplo. Ela apontou o garfo para ele casualmente. No começo você era exatamente assim. Todo rígido e sério, com essa cara de não me incomode. Mas aí você veio jantar aqui e percebeu que é humano. Uma grande melhora. Charles Tassio levemente. Você acabou de me chamar de arrogante? Tecnicamente, eu disse que você estava no passado. Você está melhor agora. Ela sorriu, mordendo um pedaço de pão. Não se preocupe, é um elogio disfarçado. Ele balançou a cabeça, rindo. Você é inacreditável. E você está rindo. Viu? Eu sou bom para você. Nesse instante, a voz de uma mulher cortou o clima leve como uma faca. Charleston, que surpresa! Ele congelou. Reconheceu aquela voz, e não era uma lembrança agradável. Vanessa Collie estava ao lado da mesa, uma mistura de elegância e veneno velado. Cabelos loiros impecáveis, vestido sob medida e um sorriso que prometia problemas. Vanessa, disse Charles, mantendo o tom de voz firme. O que você está fazendo aqui? Almoçando, assim como você, aparentemente. Ela lançou um olhar de desinteresse calculado para Lena. E quem é seu acompanhante? Lena olhou para Vanessa, depois para Charles, percebendo a tensão. Lena Ortega, prazer em conhecê-la. Ela estendeu a mão. Vanessa sacudiu levemente, como se estivesse tocando em algo desagradável. Kate Charm. Charles sempre teve um olhar especial para projetos interessantes. Projetos? Lena ergueu uma sobrancelha. Vanessa, já chega, disse Charles em voz baixa, mas com firmeza. Ah, qual é? Não precisa fingir. Vanessa cruzou os braços com um sorriso cruel. Você sempre teve uma queda por causas perdidas. Aquela garota da faculdade que você salvou da falência. O estilista fracassado que você sustentou por meses. E agora, bem, essa aqui. Lena sentiu o rosto esquentar. Desculpe, o que exatamente você está tentando dizer? Ela está insinuando que você é apenas um hobby para mim, disse Charles, encarando Vanessa. E ela está errada. Sério? Vanessa inclinou a cabeça, fingindo inocência. Então me diga, Charles, ela sabe quanto você ganha por ano? Que você provavelmente poderia comprar o prédio onde ela mora. Já chega. Charles se levantou, mas Lena foi mais rápida. Ela pegou a bolsa, tirou a carteira e jogou algumas notas sobre a mesa. A conta está paga. Olhou para Vanessa com desdém. E só para constar, eu não sou um caso perdido para ninguém. Eu tenho dignidade, algo que você claramente não entende. Ela se virou para Charles, os olhos brilhando com uma raiva contida. Obrigada pelo almoço, Sr. Stone. Foi esclarecedor. Lena, Spear. Ele tentou segurar o braço dela, mas ela se desvencilhou.
Não, você deveria ter me avisado. Este agradecimento profissional veio acompanhado de uma plateia. Ela acenou sarcasticamente para Vanessa. Tchau, projeto interessante. Foi um prazer. E saiu do restaurante, deixando Charles parado ali, impotente, enquanto Vanessa sorria satisfeita. Que dramatico, Charles. Você nunca aprende. Ele olhou para ela, com a voz fria. Saia da minha frente. Vanessa deu de ombros e saiu, deixando para trás um rastro de perfume caro e ressentimento. Charles sentou-se novamente, encarando o prato meio comido que Lena havia deixado. As palavras dela ainda ecoavam em sua cabeça. Asterisco eu tenho dignidade. Asterisco ele passou a mão pelo rosto, frustrado. Talvez Gregory estivesse certo. Talvez ele realmente fosse péssimo com as pessoas. Mas uma coisa era certa, ele precisava resolver isso de alguma forma. 4 dias. 4 longos dias desde o desastre no restaurante. Charles Tony enviou 3 mensagens. Nenhuma resposta. Ligou 2 vezes. Direto para a caixa postal. Ele até pensou em aparecer na casa dela, mas algo o impediu, orgulho, talvez, ou medo de piorar as coisas. Ele passava as noites no sofá da cobertura, encarando o celular como se pudesse fazê-lo tocar. Gregory tinha razão. Ele era péssimo com pessoas. Mas dessa vez, ele realmente queria consertar as coisas. Lena, por sua vez, agia como se tudo estivesse bem. Trabalhava, sorria para os vizinhos, fazia bolos como se nada tivesse acontecido. Mas à noite, quando o silêncio chegava, ela se pegava pensando na risada genuína de Charles, no jeito desajeitado como ele segurava a xícara de café, no jeito como ele a olhava como se ela fosse realmente interessante. Não, disse ela para si mesma. Ele é só mais um cara rico entediado. Vanessa tinha razão. Então por que doeu tanto? Na manhã do 5º dia, o céu de Nova York estava pesado, repleto de nuvens escuras que ameaçavam chuva. Lena estava em casa folheando as antigas receitas da avó quando a campainha tocou. Ela não esperava ninguém. Ela abriu a porta e paralisou. Charles estava parado na calçada segurando um buquê que parecia ter sido comprado às pressas. Margaridas brancas, um pouco amassadas, misturadas com rosas já murchas nas pontas. Ele não estava usando seu terno impecável, apenas uma jaqueta simples, jeans e uma expressão que Lena nunca tinha visto antes. Pura vulnerabilidade. Olá, disse ele, com a voz hesitante. Lena cruzou os braços e se encostou no batente da porta. Oi. Eu trouxe flores. Ele as estendeu. Eu vejo. Elas ficam melhor na floricultura. Ele olhou para o buquê, como se só agora tivesse percebido o quão amassadas as flores estavam. Acho que elas foram amassadas no caminho. Lena não disse nada. Ela apenas observou. Ele estava nervoso. Aquilo era novidade. Posso entrar? Perguntou Charles, esperançoso. Não. Ele piscou, surpreso. Não. Você me envergonhou na frente daquela mulher horrível. Lena ergueu o queixo, teimosa. E agora você aparece com flores murchas, achando que isso resolve tudo. Eu sei que errei. É por isso que estou aqui para pedir desculpas. Então diga. Ela não se moveu dali. Charles respirou fundo. Lena, me desculpe. Vanessa é complicada. Eu não esperava que ela aparecesse, muito menos que dissesse aquelas coisas. Mas ela fez, e você deixou. Tentei impedi-la, defendeu-se. Mas você foi embora antes que eu pudesse explicar. Explicar o quê? Que ela está certa. Que eu sou apenas mais um projeto para você. A voz de Lena tremeu um pouco, mas ela se manteve firme. Não, você não é isso. Nunca foi. Charles se aproximou. Vanessa estava sendo cruel porque ela ainda está ressentida com o nosso término. Ela quer me ver infeliz. E eu fiquei no meio disso tudo sem nem perceber. Sim, e sinto muito por isso. De verdade. Ele estendeu as flores. Por favor, aceite-as. Lena olhou para o buquê e depois para ele. Lentamente, pegou as flores, mas não abriu a porta. Espere. Charles franziu a testa. Aqui fora. Isso mesmo. Ela fechou a porta. Charles estava parado na calçada,
confuso, segurando apenas ar. Segundos depois, começou a chover, fraco a princípio, depois mais forte a cada minuto. Lá dentro, Lena colocou as flores em um vaso, tentando não sorrir. Pegou um copo d'água, tomou um gole lento e olhou pela janela. Charles ainda estava lá, encharcado. Ela suspirou, teimosa. Passaram-se 5 minutos, depois 10, depois 15. Quando ela finalmente abriu a porta novamente, Charles estava completamente encharcado. Seu cabelo estava grudado na testa e sua jaqueta pingava água. Mas ele não havia se mexido um centímetro. Você está fora de si, disse Lena, chocada. Provavelmente, respondeu ele, enxugando a água do rosto com uma das mãos. Mas não vou embora até que você me perdoe. Você vai pegar pneumonia. Então me perdoe depressa. Ele sorriu, mesmo tremendo de frio. Lena revirou os olhos, mas não conseguiu conter o riso. Entre logo antes que você vire um picolé humano. Charles entrou, deixando um rastro de água por todo o chão. Lena pegou uma toalha e jogou-a em seu rosto. Sexy. Você parece um cachorro molhado. Obrigado pela gentil comparação, disse ele, passando a toalha pelos cabelos. Foi um elogio. Eu gosto de cachorros. Ela cruzou os braços novamente. Agora fale. Por que você realmente veio aqui? Charles parou, com a toalha sobre os ombros, e olhou para ela seriamente. Porque eu senti sua falta. Lena piscou, pega de surpresa. O quê? Senti sua falta, Lena. Ele deu um passo à frente. Nestes últimos dias, tudo pareceu vazio, sem graça, e percebi que não é só a sua companhia que me faz falta. É você. O jeito que você ri, o jeito que você diz exatamente o que pensa, o jeito que você me faz sentir humano. Ela ficou ali parada em silêncio, deixando as palavras penetrarem em sua mente. Eu nunca soube o que era sentir falta de alguém. Até agora. Sua voz era baixa e sincera. E eu não quero que você pense que é só um projeto ou algo assim. Você é importante. Lena sentiu algo se suavizar dentro de si. A raiva, o orgulho, tudo começou a desaparecer. Vanessa estava errada, continuou Charles. E eu deveria ter deixado isso claro. Mas ela sempre foi boa em encontrar meus pontos fracos. E você? Você se tornou um deles. Um ponto fraco? Lena ergueu uma sobrancelha. No melhor sentido possível, disse ele com uma risada nervosa. Estou fazendo tudo errado, não é? Você é. Mas é fofo. Ela sorriu, finalmente relaxando. Tudo bem. Eu te perdoo, mas só porque você ficou parado na chuva como um bobo romântico. Charles suspirou aliviado. Obrigado. Mas se você me envergonhar de novo, eu juro que vou te bater com um rolo de massa. Ele riu. Anotado. Lena estendeu a mão. Amigas de novo. Charles pegou na mão dela, mas não a soltou. Amigos. Eles permaneceram assim por um momento, em silêncio, apenas sentindo a proximidade. A chuva batia suavemente no telhado. O cheiro de café ainda pairava no ar. E pela primeira vez em dias, tudo parecia certo, até o telefone de Charles tocar. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Desculpe, preciso atender. É do escritório. Pode ir em frente. Lena soltou a mão dele. Charles se afastou para responder. Olá, Gregory. O que foi? A voz do seu parceiro do outro lado da linha estava tensa. Você precisa voltar para Nova York agora mesmo. Seu pai acabou de chegar. Charles sentiu um aperto no estômago. O quê? Quando? Esta manhã. Ele está no escritório e não está contente. Por quê? Ele só deveria voltar em março. Parece que ele mudou de ideia e agora está falando em retomar o controle da empresa. Charles, você precisa vir para cá rápido. Ele fechou os olhos, sentindo o peso voltar a recair sobre seus ombros. Estou a caminho. Encerrou a ligação e ficou parado por alguns segundos, tentando assimilar tudo. Está tudo bem? Perguntou Lena, percebendo a mudança em sua expressão. Meu pai voltou. Sua voz estava cansada. E isso complica tudo. Por quê? Charles hesita. Como poderia explicar que seu pai jamais aprovaria seu envolvimento com uma funcionária?
Que o homem que construiu a empresa o fizera mantendo-se emocionalmente distante e no controle absoluto. Ele é complicado e não gosta quando misturo vida pessoal com trabalho. Lena Franzi o atesta. Mas somos apenas amigos novamente. Não há nada de errado nisso. Eu sei, mas para ele, qualquer coisa fora das regras é um problema. Charles suspirou, frustrado. Preciso resolver isso antes que vire uma confusão ainda maior. Tudo bem, pode ir. Lena forçou um sorriso. A gente conversa depois. Ele assentiu com a cabeça e saiu, ainda encharcado, carregando o peso de uma tempestade muito maior do que a que acontecia lá fora. Lena fechou a porta devagar e encostou-se nela. Pela primeira vez, sentiu que algo estava prestes a mudar, e não sabia se seria para melhor ou para pior. O escritório estava silencioso demais quando Charles chegou. Normalmente, haveria movimento, conversas, telefones tocando, mas agora era como se todos soubessem que algo importante estava acontecendo e tivessem optado por desaparecer. Ele caminhou pelo corredor de vidro até o escritório principal, onde Gregory o esperava com um olhar que misturava simpatia e preocupação. Ele está no seu escritório, disse Gregory em voz baixa. E não está de bom humor. Quando é que ele aparece? Murmurou Charles, ajeitando o terno que ainda estava úmido da chuva. Respirou fundo e abriu a porta. William Stone estava sentado na poltrona de couro que até aquela manhã pertencera a Charles. O homem tinha quase 70 anos, cabelos grisalhos bem penteados, óculos de aros dourados e uma postura que irradiava autoridade. Ele não precisava levantar a voz para dominar uma sala. Sua presença por si só já bastava. Pai, cumprimentou Charles, fechando a porta atrás de si. Não esperava que voltasse tão cedo. William ergueu os olhos dos jornais que lia, examinando o filho de cima a baixo. Aparentemente, eu deveria ter voltado mais cedo. Parece que as coisas se acalmaram por aqui. A empresa está indo bem. Os números do último trimestre comprovam isso. Os números importam, Charles, mas disciplina e foco são essenciais. Ele tirou os óculos e os limpou com um pano de seda. E ouvi dizer que você anda distraído. Charles Franzi o atesta. Quem te disse isso? Não importa. O que importa é que existem rumores de que você se envolveu de forma inadequada com uma funcionária. O estômago de Charles se contraiu. Não sei onde você ouviu isso. A Vanessa me ligou. Claro, era ela. Charles fechou os olhos por um instante, tentando manter a calma. A Vanessa não faz parte da minha vida há mais de um ano. Ela ainda se importa com você, e comigo também. William se levantou e contornou a mesa. Ela disse que você tem se encontrado com uma governanta. Isso é verdade? Lena não é apenas uma governanta. Ela é uma pessoa incrível. Trabalhadora, inteligente, engraçada. Irrelevant. A voz de William cortou a garganta como uma lâmina. Você é o herdeiro desta empresa. Cada movimento seu está sendo observado. Cada decisão que você toma reflete em nossa reputação, e se envolver com alguém dessa classe social é inaceitável. Class social? Charles Senchu O sang fervor. Você está falando sério? Completamente, disse William, cruzando os braços. Você acha que construí este império sendo sentimental? Fiz escolhas difíceis, Charles. Escolhas que exigiram sacrifício pessoal, e espero o mesmo de você. Você quer que eu pare de ver a Lena? Exatamente. E quero que você corte imediatamente qualquer vínculo profissional que ela tenha com a nossa família. Charles balançou a cabeça em descrença. Isso é ridículo. Ela não fez nada de errado. Não se trata de certo ou errado. Trata-se de manter os padrões que esta empresa representa. William colocou os óculos de volta. Você acaba com isso hoje, ou eu retomo o controle total da empresa, e você volta a ser apenas mais um executivo sem poder de decisão. Foi um choque. Charles sabia que seu pai não estava blefando. William Stone era conhecido por cumprir suas ameaças. Você não pode fazer isso. Charles tentou argumentar, mas mesmo para si mesmo, sua voz soava fraca. Posso, e farei se for preciso. William sentou-se novamente como se o assunto estivesse encerrado. A escolha é sua, Charles.
O império que construímos ou uma distração passageira? Charles ficou parado ali, com os punhos cerrados. Velhas lembranças o invadiram. Seu pai nunca esteve presente durante sua infância, nunca assistiu às peças da escola, nunca comemorou aniversários, nunca lhe ofereceu um abraço. Tudo sempre girou em torno de negócios, lucro, reputação. E agora ele queria que Charles se tornasse igual a ele. Preciso de tempo, disse Charles, tentando manter a voz firme. Você tem até amanhã. William voltou-se para seus papéis, encerrando a conversa. Charles saiu, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Gregory estava esperando lá fora. E então? Ele quer que eu corte todos os laços com Lena, ou ele assume o controle? Gregory suspirou. Charles, talvez seja melhor assim. Não diga isso. Charles ergueu a mão para impedi-lo. Eu já sei o que você vai dizer. Que é melhor seguir em frente, que ela é só uma garota, mas não é. Ela é diferente. Eu sei, mas seu pai não vai ceder. Você sabe disso. Charles esfregou o rosto, exausto. Eu sei. Naquela tarde, Lena estava trabalhando na cobertura de Charles, limpando como de costume, mas algo parecia estranho. O ar estava pesado, tenso. Ellen, a secretária, entrou na sala com uma expressão estranha. Lena, preciso falar com você. Carl. O que é? Lena largou o pano de limpeza. O Sr. Stone, pai do Charles. Ele pediu para revisar todos os contratos dos funcionários. Helen hesitou. Ele está pensando em fazer alguns cortes. Lena sentiu um aperto no peito. Cortes? Você quer dizer demissões? Possivelmente. Ele não deu detalhes, mas pediu especificamente o seu contrato. O mundo de Lena pareceu mudar. Ela não era ingênua. Sabia exatamente o que aquilo significava. O pai de Charles havia descoberto sobre eles, e agora ela seria o sacrifício. Entendo, disse Lena, forçando um sorriso. Obrigada por me avisar, Ellen. A secretária saiu, deixando Lena sozinha. Ela olhou em volta da luxuosa cobertura. Aquele lugar nunca tinha sido realmente dela. E talvez Charles também não tivesse sido. Ela pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para ele. Acho que deveríamos dar um tempo. Sua família não me quer por perto, e eu não quero ser motivo de problemas para você. Ela enviou a mensagem antes que pudesse mudar de ideia. Depois, pegou suas coisas, terminou de arrumar o quarto e saiu. Naquela noite, Charles finalmente conseguiu sair do escritório. Estava exausto, física e emocionalmente. Quando viu a mensagem de Lena, sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Ele ligou para ela imediatamente. Ela não atendeu. Ele tentou novamente. Nada. Finalmente, ele dirigiu até a casa dela e bateu na porta. Ninguém respondeu. Ele espiou pela janela e viu movimento lá dentro. Lena, eu sei que você está aí dentro. Por favor, abra a porta. Silêncio. Eu só quero conversar, explicar. A porta se abriu, mas Lena não parecia receptiva. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua expressão era firme. Não há nada a explicar, Charles. Eu entendo. Seu pai não me quer perto de você. E, sinceramente, não o culpo. O quê? Lena, isso não é verdade. Sim, é verdade. Sou apenas uma governanta. Ele tem razão. Ela cruzou os braços, se protegendo. Vimos de mundos diferentes. Fui ingênua ao pensar que isso poderia dar certo. Não diga isso. Charles tentou pegar a mão dela, mas Lena recuou. Entregarei minha carta de demissão amanhã. É o melhor para você, para sua empresa, para todos. Não, você não vai fazer isso. Sua voz saiu desesperada. Eu já decidi, Charles. Ela forçou um sorriso triste. Obrigada por tudo. De verdade, você me fez sentir especial, mesmo que tenha sido só por um instante. Lena Dash. Boa noite, Sr. Stone. Ela fechou a porta devagar, mas com firmeza. E desta vez, não a abriu novamente. Charles ficou parado na calçada, impotente. Cada fibra do seu ser desejava arrombar aquela porta, puxá-la para perto, prometer que consertaria tudo. Mas ele não se moveu. Por quê?
No fundo, ele não sabia como consertar as coisas. Ele não sabia como escolher entre o império que construíra ao longo da vida e a mulher que mudará tudo em apenas algumas semanas. No dia seguinte, Lena arrumou suas coisas na cobertura pela última vez. Dobrou os panos de limpeza, guardou os materiais de limpeza e deixou tudo em ordem. Charles estava em seu escritório quando ele trouxe a carta de demissão. Ela deixou isto, disse a secretária gentilmente. Charles pegou o envelope, mas não conseguiu abri-lo. Ficou apenas olhando pela janela, observando a cidade lá embaixo. Lena estava em algum lugar naquele mar de prédios, e ele não podia estar ao lado dela. Do outro lado da cidade, Lena entrou em seu carro velho, colocou as malas no banco de trás e respirou fundo. Ela não olhou para trás. Não podia, porque se olhasse, poderia desmoronar. E Lena Ortega não desmoronava. Nunca. Ellen, a secretária, entrou na sala com uma expressão estranha. Lena, preciso falar com você. Claro. O que é? Lena largou o pano de limpeza. O Sr. Stone, pai do Charles. Ele pediu para revisar todos os contratos dos funcionários. Helen hesita. Ele está pensando em fazer alguns cortes. Lena sentiu um aperto no peito. Cortes? Você quer dizer demissões? Possivelmente. Ele não deu detalhes, mas pediu especificamente o seu contrato. O mundo de Lena pareceu mudar. Ela não era ingênua. Sabia exatamente o que aquilo significava. O pai de Charles havia descoberto sobre eles, e agora ela seria o sacrifício. Entendo, disse Lena, forçando um sorriso. Obrigada por me avisar, Ellen. A secretária saiu, deixando Lena sozinha. Ela olhou em volta da luxuosa cobertura. Aquele lugar nunca tinha sido realmente dela. E talvez Charles também não tivesse sido. Ela pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para ele. Acho que deveríamos dar um tempo. Sua família não me quer por perto, e eu não quero ser motivo de problemas para você. Ela enviou a mensagem antes que pudesse mudar de ideia. Depois, pegou suas coisas, terminou de arrumar o quarto e saiu. Naquela noite, Charles finalmente conseguiu sair do escritório. Estava exausto, física e emocionalmente. Quando viu a mensagem de Lena, sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Ele ligou para ela imediatamente. Ela não atendeu. Ele tentou novamente. Nada. Finalmente, ele dirigiu até a casa dela e bateu na porta. Ninguém respondeu. Ele espiou pela janela e viu movimento lá dentro. Lena, eu sei que você está aí dentro. Por favor, abra a porta. Silêncio. Eu só quero conversar, explicar. A porta se abriu, mas Lena não parecia receptiva. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua expressão era firme. Não há nada a explicar, Charles. Eu entendo. Seu pai não me quer perto de você. E, sinceramente, não o culpo. O quê? Lena, isso não é verdade. Sim, é verdade. Sou apenas uma governanta. Ele tem razão. Ela cruzou os braços, se protegendo. Vimos de mundos diferentes. Fui ingênua ao pensar que isso poderia dar certo. Não diga isso. Charles tentou pegar a mão dela, mas Lena recuou. Entregarei minha carta de demissão amanhã. É o melhor para você, para sua empresa, para todos. Não, você não vai fazer isso. Sua voz saiu desesperada. Eu já decidi, Charles. Ela forçou um sorriso triste. Obrigada por tudo. De verdade, você me fez sentir especial, mesmo que tenha sido só por um instante. Lena Dash. Boa noite, Sr. Stone. Ela fechou a porta devagar, mas com firmeza. E desta vez, não a abriu novamente. Charles ficou parado na calçada, impotente. Cada fibra do seu ser desejava arrombar aquela porta, puxá-la para perto, prometer que consertaria tudo. Mas ele não se moveu. Porque, no fundo, ele não sabia como consertar as coisas. Ele não sabia como escolher entre o império que construíra ao longo da vida e a mulher que mudará tudo em apenas algumas semanas. No dia seguinte, Lena arrumou suas coisas na cobertura pela última vez. Dobrou os panos de limpeza, guardou os materiais de limpeza e deixou tudo em ordem. Charles estava em seu escritório quando ele trouxe a carta de demissão.
Ela deixou isto, disse a secretária gentilmente. Charles pegou o envelope, mas não conseguiu abri-lo. Ficou apenas olhando pela janela, observando a cidade lá embaixo. Lena estava em algum lugar naquele mar de prédios, e ele não podia estar ao lado dela. Do outro lado da cidade, Lena entrou em seu carro velho, colocou as malas no banco de trás e respirou fundo. Ela não olhou para trás. Não podia, porque se olhasse, poderia desmoronar. E Lena Ortega não desmoronava. Nunca. Fazer o quê? Dizer a verdade. Me confunda. Ela finalmente olhou nos olhos dele. Eu tomei uma decisão. Foi difícil, mas eu tomei. E agora você aparece dizendo todas essas coisas e estragando tudo de novo. Desculpe, mas eu precisava te ver. Lena ficou em silêncio por um instante, mordendo o lábio. Depois, pegou uma pequena caixa de brigadeiros e entregou a ele. Aqui. De graça. Agora vá. Só se você vier comigo. O quê? Ela ergueu uma sobrancelha. Daqui a 2 semanas haverá um evento beneficente de Ano Novo. Nada muito chique, prometo. Só um jantar, música e algumas pessoas chatas que terei que aturar. Ele sorriu. E eu adoraria que você viesse comigo. Lena riu, incrédula. Você está me convidando para um evento de gente rica depois de tudo o que aconteceu. Sou sim. E antes que você diga não, saiba que não vou desistir facilmente. Posso ficar aqui a tarde toda comprando brigadeiros até você dizer sim. Você é ridícula. Mas ela estava sorrindo. Ridiculo mas persistent. Ele cruzou os braços. E mais uma coisa, meu pai estará lá, e quero que ele veja que você é importante para mim. Não como um funcionário, mas como alguém que importa. Lena sentiu o coração acelerar. Charles? Eu sei que é complicado. Sei que viemos de mundos diferentes, mas isso não me importa mais. Ele deu um passo à frente. Só quero passar o ano novo com você e mostrar ao meu pai, a Vanessa, a todos, que você não é uma distração. Você é você. Ela ficou ali parada, processando tudo. Uma parte dela queria gritar sim imediatamente, mas a parte racional ainda estava com medo. Não tenho nada para vestir para um evento desses, disse ela por fim. Você pode usar o que quiser. Não me importo. E sua ex, ela vai estar lá? Provavelmente. Mas estarei com você. Ele sorriu. E se ela tentar alguma coisa, dou-lhe total permissão para jogar suco de laranja nela. Lena riu, finalmente relaxando. Tentador. Então, você vai. Charles estendeu a mão. Por favor. Ela olhou para a mão dele, depois para os olhos dele. Tudo bem, eu vou. Sério? Ele pareceu genuinamente surpreso. É mesmo? Mas com uma condição. Ela apontou o dedo para ele. Nada de vestido chique comprado por você. Nada de joias, nada de limousine. Ou eu vou do meu jeito, ou não vou de jeito nenhum. Charles riu, aliviado. Fechado. Você, do seu jeito. E mais uma coisa. Ela cruzou os braços, séria. Se seu pai disser alguma grosseria, eu não vou ficar calada. Vou responder educadamente, mas vou responder. Não esperaria nada menos. Ele estendeu a mão novamente. Temos um acordo. Lena apertou a mão dele, sentindo a firmeza do seu aperto. Fechado. Ótimo. Então eu venho te buscar às 7. Posso ir sozinho. Eu sei que você consegue, mas quero te buscar. Ele sorriu. Deixe-me ser um cavalheiro só desta vez. Ela revirou os olhos, mas estava sorrindo. Muito bem, senhor executivo. O senhor venceu esta rodada. Charles sentiu uma onda de alívio tão forte que quase o derrubou. Ele tinha Lena de volta. Mesmo que fosse apenas por uma noite, ele a tinha de volta. Posso pegar os brigadeiros agora? Perguntou ele, apontando para a barraca. Leve 10. Eu vendo o resto. Ela começou a empacotá-los. E é melhor você pagar direito. Nada de me dar uma nota de $100 e dizer para eu ficar com o troco. Eu não faria isso. Sim, você faria. Ela olhou para ele com aquele brilho familiar. Eu te conheço, Charlie Stone. Ele riu, pegando as caixas.
Acho que sim. Enquanto caminhava de volta para o carro, Charlie sentiu algo que não sentia há dias. Esperança. Talvez não fosse fácil. Talvez ainda houvesse obstáculos pela frente. Mas, pela primeira vez, ele estava pronto para lutar. Lena o observou se afastar, ainda sentindo o calor da mão dele na sua. Ela sabia que estava correndo um risco novamente, que poderia se machucar. Mas havia algo em Charlie Stone que a fazia querer tentar. E talvez, só talvez, este ano novo pudesse ser o começo de algo novo, algo real. Ela sorriu para si mesma e voltou a arrumar os doces. E, pela primeira vez em uma semana, sentiu que o futuro poderia ser doce, tão doce quanto os brigadeiros que fizera com as próprias mãos. Do outro lado da rua, Charles entrou no carro e ligou para Gregory. Greg, preciso da sua ajuda com uma coisa, uma surpresa, e tem que ser perfeita. Ele sabia exatamente o que fazer. E desta vez, nada, nem seu pai, nem Vanessa, nem o mundo inteiro, o impediria de fazer Lena se sentir especial. Porque ela era. E ele finalmente estava pronto para mostrar isso a ela. A véspera de Ano Novo chegou com um céu estrelado e límpido sobre Manhattan. O evento beneficente foi realizado em um dos salões mais elegantes do centro da cidade, com lustres de cristal, mesas decoradas com flores brancas e uma orquestra tocando suavemente ao fundo. Charlie Stone ajeitou a gravata pela quinta vez, parecendo nervoso. Gregory o observava, divertido. Você está mais ansioso do que quando fechamos aquele negócio de $2 milhões, disse seu sócio, dando um gole de champanhe. Aquilo era negócio. Isto é diferente. Charles olhou novamente para a entrada. Ela virá. Relaxa. E então ela fez. Lena entrou no salão de baile como se estivesse entrando em sua própria casa. Usava um vestido verde esmeralda simples, que ela mesma havia costurado, sapatos de salto baixo comprados em promoção, e os cabelos soltos, caindo naturalmente sobre os ombros. Sem joias extravagantes, sem maquiagem carregada, apenas ela. E estava absolutamente deslumbrante. As conversas na sala silenciaram por um instante. Não porque seu vestido fosse o mais elegante ou chamativo, mas porque havia algo em seu jeito de andar, confiante, natural, genuíno, que atraía a atenção de todos. Charles não conseguia desviar o olhar dela. Caminhou em sua direção, com o coração acelerado. Você veio, disse ele, sorrindo. Claro que sim. Eu prometi, não prometi? Lena olhou em volta, impressionada. Nossa, este lugar é iluminado. Literalmente. Tem cristal no teto. É um pouco exagerado. Eu sei. Isto parece um palácio de conto de fadas. Ela pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passou. Mas tudo bem. Posso fingir que sou uma princesa por uma noite. Charles riu. Você não precisa fingir. Você é perfeita exatamente do jeito que é. Mentira. Eu costurei este vestido em 3 dias. A bainha está torta. Ela apontou discretamente para a borda inferior. Eu não tinha reparado. É porque você não está olhando para a barra. Você está olhando para mim. Ela piscou, em tom de brincadeira. Mas obrigada pelo elogio. Eles caminharam pelo salão de baile e Charles apresentou Lena a algumas pessoas. Ela cumprimentou a todos educadamente, sem tentar impressionar. Ela não fingiu ser alguém que não era e, curiosamente, isso impressionou as pessoas mais do que qualquer artifício jamais conseguiria. Então, uma mulher com um vestido dourado e joias em excesso se aproximou. Era Jessica Blackwell, uma socialite famosa por sua língua afiada e falta de papas na língua. Charles, querido, exclamou ela, dando um beijo no ar perto do rosto dele. K-Beyond Beaver. E quem é sua acompanhante? Jessica, está Helena Ortega. Lena. Jéssica olhou Lena de cima a baixo com um sorriso que não chegou aos olhos. Ortega, que interessante. Você é latina? Sou americana, disse Lena com um tom calmo. Mas meus avós eram do México. Oh, que encanto. Jéssica tomou um gole de champanhe. E o que você faz, querido? Algo relacionado à moda? Não exatamente. Eu faço bolos e limpo casas. Lena sorriu, completamente despreocupada. E você? O que você faz além de usar joias pesadas?
Charles engasgou-se um pouco com a bebida. Gregory, que estava por perto, tentou disfarçar o riso. Jéssica piscou, visivelmente desconcertada. Eu administro fundações de caridade. Que bom! Deve ser gratificante ajudar as pessoas. Lena inclinou a cabeça. Ou você só assina cheques e vai a festas? Um silêncio constrangedor se instalou ao redor deles. Algumas pessoas tentaram não rir. Outras apenas olharam atônitas. Jéssica abriu a boca, depois fechou-a, sem saber o que dizer. Finalmente, murmurou uma desculpa e saiu rapidamente. Charles olhou para Lena, surpreso. Você deixou Jéssica Blackwell sem palavras. É a primeira vez que isso acontece. Ela mereceu. Lena deu de ombros. Ninguém me olha de cima a baixo desse jeito e sai impune. Você é incrível. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Eu sei. Ela sorriu, apertando levemente a mão dele. A noite prosseguiu com conversa, música e alguns olhares curiosos. Charles não se afastou de Lena por um segundo sequer, e ela parecia cada vez mais à vontade, rindo, conversando e até dançando com ele daquele jeito um pouco desajeitado que era dele. Pouco antes da meia-noite, Charles a levou até o terraço. A vista de Manhattan era de tirar o fôlego. As luzes da cidade brilhavam como estrelas cadentes, ao longe, os primeiros fogos de artifício já começavam a estourar. Obrigado por ter vindo, disse Charles, olhando para ela. Obrigada por insistir. Lena se apoiou no parapeito, olhando para o céu. Isso é lindo. Tipo, surreal. Você é que é surreal, disse ele, aproximando-se dela. No melhor sentido possível. Você ilumina qualquer lugar onde esteja. Lena se virou para ele, com os olhos brilhando. Você está ficando sentimental, Sr. Stone. Talvez, disse ele com um sorriso nervoso. Mas é verdade. Os primeiros fogos de artifício explodiram no céu, colorindo a noite com luzes brilhantes. Lena soltou um suspiro suave, e Charles não conseguiu mais se conter. Ele segurou delicadamente o rosto dela e a beijou. Foi um beijo suave, hesitante a princípio, mas que logo se aprofundou. Lena correspondeu, deslizando os dedos pelos cabelos dele, deixando o mundo ao redor desaparecer. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Os fogos de artifício continuavam a explodir, mas nenhum dos dois percebeu. Feliz Ano Novo, sussurrou Charles, encostando a testa na dela. Feliz Ano Novo. Lena sorriu, ainda sentindo o calor do beijo. E então uma voz familiar interrompeu o momento. Bem, isso não é emocionante? Lena recuou rapidamente, virando-se. Vanessa estava parada na porta, vestindo um vestido vermelho escuro e com um sorriso afiado. Vanessa, disse Charles, com a voz tensa. O que você está fazendo aqui? Só vim parabenizar o casal, disse ela, caminhando lentamente em direção a eles. Mas, Lena, eu me pergunto se você realmente tem sentimentos por ele, ou se está apenas aproveitando a oportunidade. Do que você está falando? Lena cruzou os braços, na defensiva. Ah, querida, não se faça de desentendida. Vanessa inclinou a cabeça. Você sabe exatamente o que eu quero dizer. Uma garota simples, sem dinheiro, sem futuro, de repente chamando a atenção de um dos homens mais ricos da cidade. Parece um pouco conveniente, não é? Vanessa, já chega, disse Charles, dando um passo à frente. Não, deixe-a falar. Lena ergueu a mão, interrompendo-o. Ela olhou diretamente para Vanessa. Você acha que estou com ele por causa do dinheiro dele? Não é um pouco suspeito? Você aparece do nada. Interpreta o papel de indefesa. Conquista a simpatia dele. Vanessa deu de ombros. Já vi essa história antes. O peito de Lena apertou. Não pelo que Vanessa disse, mas porque Charles não disse nada. Ela esperava que ele a defendesse imediatamente, que dissesse algo, qualquer coisa. Mas ele apenas ficou parado, processando as palavras de Vanessa, e aquele silêncio foi suficiente. Sabe de uma coisa? Lena pegou a bolsa. Não preciso provar nada para você nem para ninguém. Lena, Spear. Charles estendeu a mão para o braço dela. Não. Ela se afastou,
os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você hesitou. Por um segundo, você acreditou nela. Isso não é verdade. Sim, é verdade. Vi na sua cara. Lena balançou a cabeça, desapontada. Obrigada por esta noite, Charles. Foi reveladora. Ela passou por Vanessa sem olhar para trás e entrou no salão de baile. Charles ficou ali parado, atônito, sentindo como se seu mundo tivesse acabado de desmoronar. Vanessa sorriu, satisfeita. Essas meninas são sempre tão dramáticas. Charles olhou fixamente para ela, com a voz fria. Saia da minha frente, Charles. Saia. Vanessa recuou, assustada com o desabafo dele. Ele passou por ela correndo, atrás de Lena. Mas quando chegou ao salão de baile, ela já havia sumido, perdida na multidão. Os fogos de artifício continuavam a iluminar o céu lá fora. A festa seguia animada. Mas para Charles Stone, o ano novo começara com o gosto amargo de algo perdido. De novo. 3 dias, 72 horas desde a véspera de ano novo. Charles ligou 12 vezes, mandou mensagens, passou na casa dela 2 vezes, mas Lena nunca abriu a porta. Ele sabia que ela estava lá dentro. Viu as luzes acesas, ouviu uma música suave tocando, mas ela simplesmente não respondia. Ele não podia culpá-la. Naquele momento no terraço, quando Vanessa fez as acusações, ele hesitou, apenas por um segundo, mas foi o suficiente para Lena ver a dúvida em seus olhos. E agora ele estava pagando o preço. Lena, por sua vez, mergulhou de cabeça no trabalho. Aceitou todas as encomendas de doces que conseguiu, limpou 3 casas extras, fez recados para vizinhos idosos, qualquer coisa para se manter ocupada. Porque, no momento em que parou, tudo voltou com força total. O beijo, o calor, a sensação de finalmente pertencer a algum lugar. E então a voz de Vanessa destruindo tudo. Ela não estava com raiva de Charles. Estava com raiva de si mesma por ter acreditado, mesmo que por um instante, que aquilo poderia realmente dar certo. Na manhã seguinte, Lena estava na cozinha preparando uma fornada de brownies quando sua vizinha Dorothy bateu à porta. Lena, querida, você vai à festa da comunidade hoje à tarde? É a comemoração de Ano Novo do bairro, que já está atrasada. Vai ter comida, música e brincadeiras para as crianças. Dorothy sorriu radiant. Você devia vir. Vai ser bom para você sair um pouco de casa. Lena pensou em dizer não, mas algo na persistência de Dorothy a fez concordar. Tudo bem, eu apareço. Ótimo. E traga aqueles brownies. Todo mundo adora seus bolos. Algumas horas depois, Lena chegou à praça do bairro carregando uma caixa de brownies. Havia música tocando, crianças correndo por todos os lados, e mesas repletas de comida e decorações simples que tornavam o ambiente acolhedor e convidativo. Ela cumprimentou alguns rostos conhecidos, deixou os brownies na mesa de sobremesas e começou a relaxar. Talvez Dorothy estivesse certa. Talvez fosse exatamente disso que ela precisava. Então ela ouviu. Charles Stone estava do outro lado da praça, vestindo jeans e uma camiseta simples, nada parecido com seus ternos impecáveis de costume. Ele lavava a louça, literalmente, em um suporte improvisado na cozinha, ao lado de 2 senhoras mais velhas. Esfregava panelas com uma esponja, com os braços molhados até os cotovelos. Lena ficou paralisada. O que ele estava fazendo ali? Ah, você reparou no rapaz novo, disse Dorothy, aparecendo ao lado dela. Ele chegou cedo, se ofereceu para ajudar com tudo. Já lavou a louça, arrumou as mesas e até brincou com as crianças. Um homem muito gentil. Lena não conseguia tirar os olhos dele. Charles riu de algo que uma das mulheres disse, em seguida, pegou outra panela para lavar. Nada nele parecia forçado. Ele parecia genuinamente à vontade. Uma criança puxou a camiseta dele, pedindo ajuda com uma pipa presa em uma árvore. Charles largou tudo, foi até a árvore, depois de algum esforço e risadas das crianças, conseguiu pegar o brinquedo. O menino o abraçou, agradecendo. Charles bagunçou o cabelo do menino, sorrindo. Algo dentro de Lena começou a derreter. Você o conhece? Perguntou Dorothy, percebendo o olhar dela. Mais ou menos, murmurou Lena, ainda observando. Então vá falar com ele. Parece que ele precisa de companhia.
Lena hesitou. Uma parte dela queria se virar e ir embora. Mas a outra parte, a parte teimosa que nunca desistia, a impulsionava para frente. Ela caminhou até o balcão da cozinha. Charles estava secando as mãos com uma toalha quando a viu. Seu rosto se iluminou. Lena! Charles! Ela cruzou os braços, tentando manter a compostura. O que você está fazendo aqui? Lavar a Luca. Aparentemente, disse ele com um pequeno sorriso, e falhar miseravelmente ao tentar resgatar pipas das árvores. Eu vi isso. Ela não conseguiu conter um leve sorriso. Você quase caiu. Quase. Mas a dignidade do garoto estava em jogo. Ele deu de ombros. Valeu a pena. Lena olhou em volta, tentando assimilar tudo. Sério, por que você está aqui? Por que você não atende minhas ligações? Você não abre a porta. E eu precisava te mostrar que ele soltou um suspiro. Que eu não estou brincando. Não com você. Então, você resolveu aparecer na festa do bairro e lavar a louça. Decidi aparecer e fazer o que for preciso para provar que me importo. Ele se aproximou. E se isso significar lavar a louça, brincar com as crianças ou qualquer outra coisa, eu farei. Lena sentiu o peito apertar. Charles? Eu sei que hesitei naquela noite, e me odeio por isso. Sua voz era baixa e sincera. Mas não foi porque eu acreditei na Vanessa. Foi porque eu tinha medo de que você estivesse lá por algum outro motivo. Não porque eu não confio em você, mas porque não confio em mim mesmo para ser digno disso. Ela piscou, surpresa. O quê? Lena, passei a vida inteira rodeado de pessoas que queriam algo de mim: dinheiro, contatos, status. E quando você apareceu, sendo você mesma, sendo autêntica, eu não conseguia acreditar. Parecia bom demais para ser verdade. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Então, quando Vanessa disse aquelas coisas, por um instante, pensei, e se for verdade? E se eu estiver me enganando? E agora? Perguntou Lena, com a voz trêmula. Agora eu sei que estava errado. Você não é como os outros. Você é único. E eu quase te perdi por causa das minhas próprias dúvidas. Lena ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Ela conseguia ver a verdade em seus olhos, a vulnerabilidade, o medo. Você é um idiota, disse ela por fim. Charles piscou. Eu sei, um idiota complicado e inseguro que trava no pior momento. Eu também sei disso. Mas ela se aproximou ainda mais. Mas você está aqui lavando a louça, brincando com as crianças, fazendo algo ridículo para me mostrar que está falando sério. Sim, sou, ele sorriu suavemente. E se precisar, continuarei. Posso lavar louça por um mês inteiro. Lena riu, balançando a cabeça. Não precisa exagerar. Então, você me perdoa? Ela hesitou. Seu orgulho lhe dizia para manter distância, mas seu coração teimoso, sussurrava algo diferente. Ainda estou chateada, disse ela sinceramente. Mas estou tentando entender. É só isso que peço. Charles estendeu a mão. Posso te levar para casa mais tarde para que possamos conversar de verdade? Lena olhou para a mão dele, depois para o seu rosto. Lentamente, ela a pegou. Tudo bem, mas você vai terminar de lavar a louça primeiro. Ele riu, aliviado. Fechado. Eles ficaram mais uma hora, ajudando na festa. Charles continuou lavando a louça. Lena serviu brownies. Aos poucos, o clima entre eles começou a melhorar novamente. Quando a festa estava terminando e eles caminhavam até o carro, o telefone de Charles tocou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Desculpe, é do escritório. Preciso atender. Pode falar. Ele deu alguns passos para trás para responder. Olá, Gregory. A voz do seu parceiro estava tensa. Charles, temos um problema. Um problema sério. O que aconteceu? A fusão com a Arkit está desmoronando. E tem mais. Descobrimos quem vazou a informação. Foi alguém de dentro. Agora estão nos ameaçando processar por quebra de contrato. Charles sentiu o estômago revirar. O quê? Quem vazou isso? Ainda estamos investigando, mas se isso piorar, a empresa pode falir. Você precisa voltar agora.
Ele fechou os olhos, sentindo a pressão retornar. Estou a caminho. Ele desligou o telefone e se virou para Lena, que o observava com preocupação. Está tudo bem? Perguntou ela. Não, suspirou ele, frustrado. Há uma crise na empresa. Preciso resolver isso antes que se transforme em um desastre. Vai. Lena tocou-lhe o braço delicadamente. Conversamos mais tarde. Charles hesitou, depois assentiu com a cabeça. Obrigado por hoje, por me dar uma oportunidade. De nada. Agora vá salvar seu império. Ele deu um sorriso triste e entrou no carro. Enquanto dirigia de volta para Manhattan, um pensamento não lhe saía da cabeça. Ele não podia se dar ao luxo de perder tudo agora. Nem empresa, nem Lena. Mas, pela primeira vez, ele não tinha certeza se conseguiria salvar as duas coisas. A sala de conferências estava em um estado de caos controlado. Papéis espalhados pela mesa, gráficos projetados na parede e pelo menos 6 executivos falando ao mesmo tempo. Charles Stone entrou com Gregory ao seu lado, e a sala ficou em silêncio. Alguém pode me explicar calmamente o que aconteceu? Perguntou Charles, sentando-se na cabeceira da mesa. Gregory abriu uma pasta. Alguém vazou detalhes confidenciais sobre nossos planos de expansão para a Arkit. Eles estão alegando que violamos cláusulas de exclusividade. Agora estão ameaçando nos processar e cancelar a fusão. Quem vazou a informação? Perguntou Charles com voz firme, mas a tensão no ar era palpável. Ainda estamos investigando, mas suspeitamos de alguém de dentro da empresa. William Stone, que estava sentado em silêncio num canto, finalmente falou: é isso que acontece quando você se deixa distrair, Charles. Quando coloca os sentimentos acima dos negócios. Charles respirou fundo, contendo a resposta que queria dar. Não se trata de distrações. Trata-se de alguém que traiu a empresa. E onde você estava quando isso aconteceu? Lavando a louça em uma festa de bairro. William ergueu uma sobrancelha. O silêncio tomou conta do ambiente. Charles encarou o pai, sentindo aquela antiga raiva ressurgir. Mas desta vez, algo havia mudado. Ele não se sentia pequeno. Não se sentia inferior. Eu estava aprendendo algo que você nunca me ensinou. Charles S. Levante. Que as pessoas importam. Que a vida é mais do que lucros e fusões. E que, se esta empresa só consegue sobreviver esmagando as pessoas ao seu redor, talvez não valha a pena salvá-la. William estreitou os olhos. Cuidado com o que você diz. Não, chega de ser cauteloso. Charles caminhou ao redor da mesa, olhando cada executivo nos olhos. Esta empresa foi construída com trabalho árduo, sim, mas também com medo. Medo de cometer erros, de ser humano, de se importar. E chega disso. Gregory o observava, claramente impressionado. Charles, o que você está dizendo? Estou dizendo que vamos resolver essa crise, mas nos meus termos. Ele olhou para o pai. E se você não concordar, retome o controle. Não vou mais viver à sombra das suas expectativas. William permaneceu em silêncio, observando o filho. Pela primeira vez em anos, ele viu algo diferente. Determinação. Convicção. Faça do seu jeito, disse William finalmente. Mas se você falhar, a culpa é sua. Eu sei. Charles sentou-se novamente. Agora, vamos começar a trabalhar. Nas horas seguintes, Charles analisou contratos, conversou com advogados e buscou uma solução. Mas quanto mais investigava, mais percebia que precisava de uma perspectiva diferente. Alguém que pensasse fora da caixa. Alguém como Lena. Ele pegou o telefone e hesitou. Seria justo envolvê-la em tudo isso? Mas antes que pudesse decidir, a porta da sala de conferências se abriu e Lena entrou. Ela vestia calças jeans, uma blusa simples e carregava uma sacola de papel. Todos os executivos na sala olharam para ela, confusos. Desculpe interromper esta reunião tão importante, disse ela, olhando em volta. Mas ouvi dizer que vocês estão em crise e trouxe bolo, porque ninguém pensa direito quando está com fome. Charles não conseguiu conter o sorriso. Lena, o que você está fazendo aqui? A Ellen me ligou e disse que você estava prestes a explodir de estresse. Ela colocou a sacola sobre a mesa. Então eu vim ajudar, se você permitir. Claro. Socorro.
Gregory franziu a testa. Sem ofensa, mas isto é uma crise corporativa. Não sei como você. Deixe-a falar, interrompeu Charles. Vamos lá, Lena. O que você acha? Ela respirou fundo e olhou para os gráficos na parede. Certo, não entendo metade dessas palavras complicadas que vocês usam, mas pelo que a Ellen me contou, isso é um problema de confiança, certo? Alguém vazou informações e agora a outra empresa não confia mais em vocês. Basicamente, sim, confirmou Gregory. Então a questão não é dinheiro, é reputação. Lena cruzou os braços. Você já tentou ser honesto? Um dos executivos deu uma risada irônica. Sincero? Não é assim que os negócios funcionam. Talvez devesse ser, respondeu Lena, imperturbável. Olha, se alguém me trai, eu não confio nessa pessoa de novo a menos que ela me mostre que mudou. Então, por que você não faz isso? Mostre exatamente o que aconteceu, quem foi o responsável e o que você está fazendo para consertar as coisas. Transparência total. O silêncio tomou conta da sala. Charles olhou para Gregory, que parecia estar refletindo sobre o assunto. Isso é arriscado, disse Gregory lentamente. Mas interessante. É humano, acrescentou Charles. E pode funcionar. Lena deu de ombros. Ou talvez não, mas pelo menos você tentou algo diferente. E vai mostrar às pessoas que você não é como aqueles empresários insensíveis que todo mundo detesta. Charlie se levantou e caminhou até ela. Você é brilhante. Eu sei. Ela sorriu. Agora sente-se e comece a trabalhar. Estou distribuindo bolo para essas pessoas mal-humoradas. Nas horas seguintes, Charles e a equipe trabalharam na nova estratégia. Lena ficou por perto, ajudando no que podia, fazendo café, oferecendo ideias simples que, de alguma forma, faziam todo o sentido. Ao cair da noite, a maioria dos executivos já havia saído. Apenas Charles, Gregory e Lena permaneceram na sala. Acho que temos um plano sólido, disse Gregory, recolhendo os papéis. Vou deixar vocês dois. Bom trabalho hoje, Lena. Obrigada, Gregory. Ela acenou para ele com um gesto cansado. Assim que ficaram a sós, Charlie sentou-se ao lado dela. Obrigado por ter vindo. Eu não ia deixar você se afundar sozinho. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Mesmo que você seja um idiota às vezes. Ele riu e a abraçou. Eu não te mereço. Provavelmente não. Ela ergueu o rosto para olhar nos olhos dele. Mas você está tentando, e isso conta. Charles acariciou delicadamente o rosto dela e a beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessa e alívio. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu quero isso. Eu quero você. Não importa o que meu pai diga ou o que Vanessa tente fazer. Eu também quero, disse Lena, sorrindo. Mas você vai ter que aguentar meu bolo toda semana. Inegociável. Negócio. Eles ficaram ali por um tempo, desfrutando da companhia um do outro em um silêncio confortável. Até que o telefone de Charles tocou. Era Helen. Ele atendeu e percebeu o tom nervoso em sua voz. Sr. Stone, desculpe incomodá-lo, mas encontramos algo nos registros de e-mail sobre o vazamento. O quê? Charles endireitou-se na cadeira. Foi a Vanessa. Ela manipulou contratos e vazou informações para a Arkit. Temos provas. Charles sentiu o sangue gelar nas veias. Tem certeza? Positivo. Os e-mails estão todos aqui, com data e hora e destinatários. Ela fez isso de propósito. Ele desligou, tentando assimilar a informação. Lena o observava, preocupada. O que foi? Vanessa? Sua voz era calma, mas carregada de raiva. Ela sabotou a fusão de propósito. Os olhos de Lena se arregalaram. Por quê? Porque ela queria me arruinar. Charlie se levantou, passando a mão pelos cabelos. E ela quase conseguiu. O que você vai fazer? Ele olhou para ela, a determinação voltando aos seus olhos. Vou confrontá-la e garantir que ela pague pelo que fez. Lena também se levantou e pegou na mão dele. Então vamos juntos. Você não precisa. Eu sei que não quero, mas quero. Ela apertou a mão dele. Você esteve ao meu lado.
Agora é a minha vez. Charles sorriu, agradecido. Obrigado. De nada. Agora, vamos acabar com ela. Eles saíram da sala lado a lado, prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava. Porque desta vez, Charles não estava sozinho. E Vanessa Collie não fazia ideia de com quem estava lidando. Na manhã seguinte, Charles e Gregory estavam na sala de conferências analisando as evidências. E-mails, registros de chamadas, documentos adulterados, tudo apontava para Vanessa. Ela havia sido meticulosa, mas não o suficiente. Ela vai negar tudo, disse Gregory, com um tom sombrio. Você a conhece. Ela vai alegar que foi um mal-entendido ou que alguém usou o computador dela. É por isso que precisamos de uma confissão pública, respondeu Charles, diante de testemunhas. Sem espaço para manipulação. A porta se abriu e Lena entrou carregando uma sacola de papel e um sorriso confiante. Bom dia, senhores. Trouxe café e um plano brilhante. Gregory ergueu uma sobrancelha. Plano. Isso mesmo. Ela colocou a bolsa sobre a mesa e sentou-se. Você tem uma reunião importante hoje, certo? Com os executivos da Arkit. Sim, às 11 horas, confirmou Charles. Por quê? Porque é a oportunidade perfeita. Lena cruzou os braços, com os olhos brilhando. A Vanessa vai estar lá? Provavelmente. Ela é uma das diretoras. Perfeito. Então, tudo o que precisamos fazer é apresentar as provas para todos. Telão, projetor, toda a produção de um filme de espionagem. Gregory balançou a cabeça. Isso é arriscado. Say all go der errado. Nada vai dar errado. Lena se levantou, cheia de confiança. Mas tem que ser feito direito. E eu tenho uma ideia ainda melhor. Charles olhou para ela, curioso. Que ideia? Vou entrar na reunião fingindo ser uma consultora externa. Vou apresentar as conclusões de uma auditoria surpresa. Ela sorriu. Ninguém questiona um consultor. E quando eu mostrar as provas, Vanessa não terá como escapar. Você quer entrar numa reunião corporativa de alto nível e fingir que sabe de algo? Gregory olhou para ela como se não pudesse acreditar. Exatamente. Lena piscou para ele. Acredite, eu assisto a muitos filmes. Charles não conseguiu conter o riso. Isso é uma loucura. Look how mas genial. Ela apontou para ele. Você confia em mim? Ele olhou nos olhos dela e assentiu. Sim, aceito. Então vamos fazer história. Às 11 horas, a sala de reuniões estava lotada. Executivos da Arkit, membros do conselho, William Stone sentado ereto em uma das cadeiras, e Vanessa, elegante como sempre, com um sorriso cuidadosamente calculado. Charles iniciou a reunião, explicando as medidas que estavam sendo tomadas para reconstruir a confiança. No meio da apresentação, a porta se abriu. Lena entrou vestindo um terno cinza que pegara emprestado de Ellen, óculos de leitura falsos e uma pasta debaixo do braço. Seu cabelo estava preso em um coque impecável, e ela se portava com autoridade. Desculpe interromper, disse ela, com voz firme e profissional. Sou Laura Mitchell, da empresa de auditoria externa contratada pela Stone Enterprises. Precisamos compartilhar algumas descobertas urgentes. Todos a olharam, perplexos. Vanessa franziu a testa, mas não disse nada. Charles disfarçou um sorriso. Claro, Senhorita Mitchell, por favor, prossiga. Lena caminhou até o projetor, conectou o laptop e exibiu os documentos na tela. Durante nossa auditoria de rotina, encontramos irregularidades nos registros de comunicação interna, especificamente, e-mails enviados a concorrentes contendo informações confidenciais. Uma onda de murmúrios se espalhou pela sala. William inclinou-se para a frente, interessado. Essas são acusações sérias, disse um dos executivos da Arkit. São fatos documentados. Lena pressionou uma tecla e o primeiro e-mail apareceu na tela. Remittente, Vanessa. Destinatário, um executivo da Arkit. Conteúdo, detalhes completos da estratégia de fusão. Vanessa empalideceu. Isso é ridículo. Esse e-mail deve ser falso. Tem mais. Lena continuou, mostrando e-mail após e-mail,
cada um com registros de data e hora e metadados verificados. Além disso, encontramos registros de chamadas feitas do telefone da sua empresa para os mesmos contatos. 17 chamadas em 3 semanas. Eu nunca. Vanessa se levantou, furiosa. Quem você pensa que é? Alguém que não gosta de mentirosos. Lena tirou os óculos falsos e olhou diretamente para ela. E você é uma mentirosa de primeira classe. Como você se atreve? Sense, Vanessa. A voz de William cortou o ar como uma lâmina. Ele encarava a tela, com uma expressão sombria. Você tem algo a dizer em sua defesa? Vanessa abria e fechava a boca, tentando encontrar palavras, mas não havia saída. A prova era inegável. Eu fiz isso porque ele não merecia esta empresa, disse ela finalmente, apontando para Charles. Ele estava distraído, imaturo, envolvido com as pessoas erradas. Eu estava protegendo o legado da família Stone. Sabotando a empresa? Charles se levantou, a voz calma, mas firme. Você quase destruiu tudo o que meu pai construiu. E por quê? Vingança. Você me abandonou. Vanessa explodiu. Você me trocou por ela. Ela apontou para Lena. Primeiro, eu não negociei com ninguém. Nós terminamos há mais de um ano. Charles deu um passo à frente. Segundo, Lena vale mais do que você jamais valeu porque ela é autêntica, honesta e não tenta arruinar as pessoas por orgulho ferido. Lena cruzou os braços, satisfeita. Muito bem dito. William se levantou e caminhou em direção a Vanessa. Você está demitida, com efeito imediato, e vamos apresentar queixa por sabotagem corporativa e quebra de contrato. Você não pode. Eu posso, e vou fazer isso. Ele fez um sinal para a segurança. Acompanhem a senhorita Cole para fora do prédio. Vanessa olhou em volta, procurando alguém que a apoiasse, mas encontrou apenas olhares frios. Quando a segurança se aproximou, ela ergueu o queixo, tentando preservar sua dignidade, e saiu escoltada. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então, um dos executivos da Arquite começou a bater palmas. Os outros o seguiram. Logo, toda a sala estava aplaudindo. William olhou para Charles, pela primeira vez em anos, viu algo diferente em seus olhos. Respeito. Você lidou bem com isso, disse ele em voz baixa. Obrigado, pai. Charles estendeu a mão. William a apertou com firmeza. Então ele olhou para Lena. E você, auditora falsa? Bela jogada. Lena sorriu. Obrigado, Sr. Stone, mas eu...